Olá, o João Batista pediu que eu gravasse um vídeo falando por alto sobre a planilha, uma das ferramentas que eu divulgo no curso Desenvolvendo Seu Plano Comercial. Então, vamos lá. No plano comercial, tem o plano comercial, se olhar aqui embaixo, tem o plano pré-safra e também tem o plano pós-safra. O exemplo que eu vou trazer é do plano pré-safra e eu vou estar falando da soja, porque a maioria das pessoas está ou plantando ou começando a plantar ou mal terminando o plantio de soja, mas estamos no plantio de soja, então nós vamos estar falando do plano pré-safra e nós vamos estar falando de soja. No plano pré-safra, todos os números ainda são projetados, você não sabe com certeza. Aqui, área projetada, será que eu vou ter que replantar alguma área? Será que eu vou abandonar alguma área de soja e plantar algodão, milho ou trigo, dependendo da região? É, Também a produtividade é projetada. Você não tem certeza de quanto você vai colher. O clima vai ajudar, não vai ajudar? Então, esses números são todos hipotéticos, não é da fazenda de ninguém em específico. As áreas de amarelo podem ser alteradas para caber a propriedade, o exemplo de cada um. E eu disponibilizo essa planilha para quem fizer o curso, eu disponibilizo essa ferramenta. Mas vamos supor que esse produtora, planta 1.000 hectares de soja e espera ter uma produtividade de 55 sacas por hectare. Então, quando rodar as colheitadeiras, a expectativa é que vai ter 55 mil sacas de soja. Então, essas são informações básicas. Aí você tem que ver se já comprometeu alguma soja. Isso pode ser, talvez fechou algum pacote de insumos e está devendo 15 mil sacas, talvez comprou uma propriedade, talvez já vendeu. Novamente, casos hipotéticos, mas vamos supor que esse produtor, dos 55 mil sacas que produz, já fez compromisso com 15 mil, e o outro número importante é esses 50%. Esse 50% é quanto que o produtor está disposto a vender antes da colheita. Antes de rodar e colher e saber de fato o que tem, quanto que ele está disposto a vender. Se você produz em uma área onde a produtividade é extremamente variável, talvez essa porcentagem é bem menor. Talvez você só vende 20% ou 25%. Se você tem outras formas de garantir que a produção ou os contratos sejam cumpridos, talvez é mais alto, talvez é 50%, 60%, 70%, 80%. Então, isso vai do risco de cada um e dos compromissos, ou talvez você tenha outros mecanismos de proteção de preço, você chega até 100%. Mas essa porcentagem é quanto que você está disposto a negociar antes de você colher. Então, vai produzir 55 mil hectares, essa projeção, já negociou 15 mil e está disposto a negociar 55%, perdão, 50% dos 55 mil sacas. Então, o que falta ainda negociar é 12.500 sacas, seria o objetivo de comercialização pré-safra. Isso é, se esse produtor vender mais 12.500 sacas, ele vai conseguir chegar nos 50% vendido com base nessa projeção de 55 mil sacas. Nós vamos falar mais sobre o custo depois, mas vamos só falar que o custo projetado desse produtor é 5.500 reais por hectare. O exemplo do plano comercial é que você vai escrever condições e quantidades concretas para negociar esses 12.500 sacas. Por exemplo, exemplos concretos. Se soja chegar até 14 dólares em Chicago, vendo 8.000 sacas. Você vê que é uma condição concreta, se chegar a 14 dólares em Chicago, e uma quantidade concreta, vou vender 8.000 sacas. Ou então, outro exemplo é, vou vender 10.000 sacas até o fim de novembro.
fim de novembro vai chegar e 10 mil sacas é uma quantidade concreta. Então, existe uma forma melhor e pior de você estabelecer esses critérios, e grande parte do curso é exatamente como você saber acertar esses detalhes do plano comercial. Mas, ao mesmo tempo que existe uma forma melhor de fazer, até certo ponto é único para cada fazenda. Por isso que eu recomendo fortemente que você faça o curso de desenvolvimento do seu plano comercial sobre o mercado ou ensino. Sobre sua fazenda, você é o especialista. E aí nós precisamos trabalhar juntos para montar o melhor plano para a sua operação. Outra ferramenta que está incluso na planilha e tem muito a ver com o que eu falei, que os produtores muitas vezes eles têm uma mistura de um registro de vendas com um plano comercial, mas essas informações são misturadas. Então essa outra parte da planilha para mim ele é uma forma melhor que a maioria das planilhas que eu tenho visto de produtores para você fazer um reflexo ou uma pincelar um cenário, todos os cenários possíveis em um certo ano. Então, lá nós colocamos que a safra projetada era de 55 sacas por hectare, mas nós sabemos que, na realidade, talvez esse produtor vai colher 70, ou talvez ele vai colher 30. Uma boa forma de estabelecer essa produtividade máxima e média para essa planilha é se você tem um registro das produtividades dos últimos 5 anos, 10 anos, 30 anos. 30 talvez seja demais, porque as produtividades têm sido crescentes, mas 5 a 10 anos, pega a tua produtividade média daquela propriedade ou de todas as tuas fazendas e coloca, tá, minha pior safra foi, eu tirei uma média de 25 sacas por hectare, ou na minha pior safra eu colhi 15 sacos por hectare, mas na minha melhor safra eu colhi 75 sacos por hectare. Enfim, o número você vai variar de propriedade para propriedade, talvez algo mais sensato, uma faixa de negociação um pouquinho mais estreita, seria algo, depende muito da região. Algumas regiões são bem mais variáveis que outras. Outra coisa, você vai ter alguma projeção sobre o preço. Você vai falar, o preço vai chegar a 200. O preço vai cair, pode cair até 80. Tá? Talvez esses sejam exemplos mais dramáticos, mas vale a pena fazer uma projeção. Talvez você fale, não, acho que de 160 eu venderia tudo aqui, né? Venderia toda a minha soja, mas eu acho que não baixa de 100. Enfim, são projeções. Essas áreas amarelo, você vai fazer alguma projeção sobre qual que você acha que é o potencial de preço e potencial de produtividade e também qual que é meio que a tua concepção do pior cenário possível nesses dois números. Aí essa planilha, esse primeiro número nada mais é do que o preço pior vezes a produtividade pior até a produtividade melhor de 70 vezes o preço melhor projetado, 60. Então, trazem 100 possíveis receitas que você vai ter com base nessas expectativas. Isso seria reais por hectare de receita. Essa informação é um pouco interessante, mas quando você faz o confronto com os custos, lembrando que nós colocamos o custo de 5.500, mas esse número varia de propriedade para propriedade, aí você tem os possíveis resultados em que você teria prejuízo tão de vermelho e que você teria lucro tão de preto. Então você tem a situação, por exemplo, se você colher 70 sacas por hectare e o preço médio de suas vendas por 160, você vai ter um lucro com um custo de 5.500, você vai ter um lucro de 5.700 por hectare. Fenomenal. Em contrapartida, se você, o pior caso possível, você colheu 35 sacos por hectare, vendeu a R$ 100, você vai ter um prejuízo de R$ 2.000 por hectare. Então, esses casos extremos são talvez menos prováveis. Mas o que é muito útil sobre essa ferramenta é que você percebe, se eu não comercializar bem, existe uma possibilidade muito real que eu vou trabalhar com prejuízo no ano, mesmo se eu tiver produtividades, a não ser que eu tenha produtividades muito boas, né, acima do esperado, eu provavelmente vou estar correndo o risco de
prejuízo se eu fizer minha comercialização ruim. Se eu conseguir vender no terço superior do mercado, é muito provável, é o mais provável que eu tenha lucros, e se eu tiver prejuízos, são prejuízos relativamente pequenos. Ou seja, se dessas 30 possibilidades aqui, só tem dois cenários em que você não, se você está no terço superior do mercado, só tem dois cenários em que você não tem lucro, e é só se você colher a pior safra da história da sua fazenda. Mesmo assim, o lucro vai ser pequeno. E aqui, desse cenário aqui, se você vender mal, mesmo com a tua produtividade esperada, talvez você vai ter prejuízo, e tem grande chance, né, de você não ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, essa planilha é útil por vários pontos. Primeiro, se você olha para uma planilha dessa pelo menos metade dessa matriz deveria ser preto, para você falar, não, os meus números estão alinhados, vale a pena o risco de eu produzir. Mas também é valioso para você perceber, eu preciso estar me colocando no terço superior do mercado. Isso é muito importante nas minhas vendas, porque mesmo se a produção for ruim, eu ainda tenho chance de ter um ano financeiro razoável, ou ter um lucro, né, pequeno, nem que seja, mas pelo menos minimizar meu prejuízo. Então faz muita diferença a comercialização, e é por isso que a gente traz esse curso. Convido você a participar do curso Desenvolvendo Seu Plano Comercial. Nós vamos discutir a fundo como gerir o mercado, como montar um plano. E o primeiro passo são duas coisas: entrar no grupo de pré-inscrição, e número dois, nós vamos ter uma live quinta-feira, dia 16 de novembro, às 19 horas, que essa live é gratuito e é para tirar todas as dúvidas sobre o curso, também para falar de mercado. Venha participar conosco, e desde já, obrigado pelo voto de confiança no nosso trabalho.